Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho dessa quarta-feira está em Marcos 6, de 1 a 6, dia 5/2/2025. Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde vem tudo isto? Onde foi que arranjou tanta sabedoria e esses milagres que são realizados pelas mãos dele? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas, e de Simão e sua irmã não mora aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Então Jesus dizia para eles que um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre os seus parentes e em sua família. E Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, apenas curou alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, é verdade. Até Jesus, as pessoas bem próximas dele, os parentes, amigos, não acreditavam nos milagres, nas coisas que ele fazia. Criticavam. É assim que acontece na minha vida, na sua vida. Quando você vive uma vida velha, estragada pelo mundo, você de repente se converte ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você começa a pregar esse Evangelho que você nunca tinha pregado. Você nunca tinha nem pegado na Bíblia para ler. E se pegasse, lia e jogava para lá, não acreditava. De repente o Espírito Santo mexeu com a sua vida, com o seu ego, e você começou a viver diferente, a pregar, a falar de Deus, de Jesus Cristo, em todo lugar que chega, e começou a viver uma vida totalmente diferente daquela que vivia antes. E isso, meus queridos, incomoda muita gente. Tá aí o que eu diga. Quantos amigos que eu tinha, amigo de pé de balcão, hoje nem me procura mais. A gente vai falar de Deus para eles, eles fazem chacota. Infelizmente é assim que acontece. Acontece com você, comigo, com qualquer um de nós. Não tenha dúvida disso. E vai acontecer sempre porque o mundo não aceita o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é uma palavra de libertação, quer te libertar do mal, do pecado, libertar daquilo que não agrada, que não faz bem a você, não faz bem e não agrada a Deus. Se não faz bem a você, não agrada a Deus, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos batizados. A partir do momento que a gente se batiza, a gente se torna filho de Deus. E Ele, como Pai, não aceita que você viva uma vida estranha, longe da realidade e da verdade. Então, quando a gente muda de vida, a gente vive totalmente diferente. E incomoda aqueles que não estão vivendo aquele estilo que tu está vivendo. E assim, foi sempre assim e vai ser sempre assim. Não tenha dúvida disso. Enquanto aquele que está incomodado contigo não se converter, você vai ver ele se incomodar com você a vida toda, porque você quer criar seus filhos
agora num modelo diferente de vida, sem esse desenho violento, sem assistir mais essas novelas que felizmente leva as pessoas à prostituição, aprender as crianças a se perder na prostituição, ensina tudo quanto não presta. Então, daí para frente você vai colocar seus filhos diante da palavra de Deus, diante da oração, vai viver uma vida nova. E isso incomoda aqueles que estão vivendo no outro lado. Isso aconteceu com Jesus Cristo, aconteceu com os discípulos, a ponto de morrer muita gente, até hoje morre. Mas feliz de quem morre por causa da palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que morre porque pregou a verdade, não desistiu, não abriu mão da verdade. Foi verdadeiro e foi corajoso até o fim. Pode ter certeza, meus irmãos, que o reino de Deus é garantido. A salvação eterna está garantida para aqueles que perseverar até o fim. Mesmo Jesus diz bem claro, quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar. Ah, mas eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou me matar, vão me perseguir. E daí? Perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos dele, e os de hoje, que somos nós, também vai ser perseguido. Vai ser assim até o dia que Jesus Cristo voltar para implantar nesse mundo o reino de Deus. Então, não podemos ter medo, não podemos nos acovardar diante daqueles que estão afastados de Deus, querendo tirar você que está com Deus. Não pode. Não, nunca aceite. Porque nós somos, na verdade, filhos de Deus, batizados, somos irmãos de Jesus. Está vendo o evangelho de hoje? Fala do Jesus, estava com os irmãos e as irmãs. Jesus, na verdade, não tinha irmão biológico. Jesus era filho único, filho de Deus. Veio à Terra, se encarnou pelo poder do Espírito Santo, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, que era santa também, porque Maria nunca teve pecado. Maria foi concebida sem pecado, porque era preparada por Deus para nascer do ventre dela o Filho de Deus. Maria não tinha pecado. Não teve pecado, ela foi concebida sem o pecado original. Deus quis assim. Não questione isso, porque foi Deus que quis assim. E Jesus nasceu dela. Só único Filho de Deus. Único Filho de Nossa Senhora Jesus. A Bíblia não fala dos filhos de Maria. Fala dos irmãos de Jesus. Por que não fala dos filhos de Maria? Os filhos de José? Não. Porque a Bíblia fala que os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, na verdade, são aqueles que é mais próximo dele. São os primos. A língua da época, o hebraico era hebraico, parece. Não era fraca, não sabia chamar sobrinho, tio. Mas na verdade era primos de Jesus, aquele pessoal que seguia. E ali se tratava como irmão. Os irmãos de Jesus. Quem é os irmãos de Jesus? É você, é eu, todos aquele pessoal do que estava acompanhando ele naquele tempo. Porque era questão de contexto. Quem entende o contexto acredita que Nossa Senhora não teve outros filhos, a não ser Jesus. Assim mesmo ela foi concebida pelo Espírito Santo. Jesus Maria não teve um parto como as mulheres comuns têm, não, foi diferente. Deus quis assim, assim será. Então não adianta ficar aí questionando que esse pessoal que se divide do povo de Deus, fica questionando a palavra de Deus. Quem somos nós para questionar aquilo que Jesus deixou escrito, né? Quem somos nós? É muito grave, meus irmãos, isso. É muito grave. Então a gente precisa ter cuidado para não questionar a verdade que Jesus deixou para a gente viver de acordo com a vontade dele. A doutrina da Santa Igreja, muito bela a doutrina da Santa Igreja. Os filhos de Maria são todos nós. Todos nós somos filhos de Nossa Senhora. Somos irmãos de Jesus e filhos de Deus, porque através do batismo
cada batizado se torna filho de Deus pelo batismo. E no final da história, todos aqueles que fizeram a vontade dele, não negaram, vão se unir no reino do Pai Eterno para viver eternamente. Queridos e queridas irmãs, isso é uma palavra de sabedoria. Muito lindo isso. A palavra de Deus diz que a gente vai ressuscitar dos mortos, com um corpo semelhante ao de Cristo ressuscitado para viver eternamente. Sem mais a morte, sem as limitações deste mundo, numa dimensão espiritual totalmente diferente. Vamos fazer a vontade do Senhor e esperar para a gente também participar desse banquete maravilhoso. Vai ser muito belo. Vai ser um dia de choro para uns, ranger de dente e alegria para outros. Muito bem. Eu acredito e eu espero. Espero ansiosamente por este dia, que o Senhor vai nos ressuscitar, aqueles que morreram, vai nos transformar, aqueles que estiverem vivos, para viver na alegria eterna. Que Deus seja louvado.